Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus que neste dia vem ao nosso coração é do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21 e de 24 a 27. A palavra de hoje nos propõe um sério exame de consciência da nossa conduta cristã. Jesus disse no Evangelho: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Veja dois verbos importantíssimos: dizer e praticar. Dizer para Jesus não é o mais importante. Portanto, palavras bonitas, frases bonitas, orações bonitas, isso não significa fé. Jesus diz que a fé está na prática da vontade do Pai que está nos céus. E para frisar isso, Jesus dá um exemplo. É como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veja, dois modos de construir. Um construiu sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. Os dois são construtores, porém o modo com o qual eles constroem é completamente diferente. Um constrói na dificuldade, na dureza, na rocha. O outro constrói mais rápido, na facilidade, na areia. Agora preste muita atenção sobre os dois que construíram, sobre as duas casas. Vieram os ventos, a chuva, as enchentes, as tempestades. Deus não nos poupa, mesmo que você reze, mesmo que você não reze, mesmo que você tenha fé, mesmo que você não tenha fé. A diferença está é que se eu tenho fé, quando vem a chuva, eu sei dizer obrigado, Senhor, pela chuva que cai. Se eu não tenho fé, às vezes eu até amaldiçoo, dizendo: nossa, só chove, meu Deus. Veja a modalidade da vivência, é que transforma tudo. Por isso, irmão e irmã, o Evangelho de hoje está perguntando: será que você e eu, nós somos cristãos do dizer, do falar? Eu faço isso, faço aquilo, eu sou assim, eu sou... Ou somos cristãos que praticam? Porque é interessante, às vezes as pessoas se definem católicas, crentes, e até dizem: mas eu não sou muito praticante. Eu sou praticante. Veja, é a prática da fé que dá sentido à nossa vida. Agora, irmão, a prática da fé, minha irmã, a prática da fé não acontece mediante as minhas forças. Eu não tenho forças para praticar a fé. É uma graça que vem do céu. E essa graça que vem do céu é o Divino Espírito Santo. Por isso, vejam os movimentos que o Evangelho de hoje nos apresenta. Quem ouve essas minhas palavras, primeiro tem que ouvir, tem que ter um coração aberto para acolher a palavra, tem que ter um coração sedento para ouvir Deus. Quem ouve essas minhas palavras e põe em prática,
São Paulo diz que a fé entra pelos ouvidos, toca o coração e transforma a vida. Veja, irmãos, é preciso querer ouvir a palavra. Se eu não ouço, como que eu vou praticar? Se eu não escuto a Deus, como eu vou fazer a sua vontade? Padre, mas qual é a vontade de Deus? Que você seja santo, que você seja feliz. Mas como eu vou alcançar isso, Padre? Vivendo a sua palavra. Que neste dia a palavra de Deus possa impulsionar o nosso coração para dizer menos, praticar mais. E eu concluo a reflexão de hoje lembrando de Nossa Senhora. Pouquíssimas palavras, mas grande abertura para os feitos de Deus. É preciso ouvir mais a Deus para ter mais condições de praticar a sua palavra. Que hoje os nossos ouvidos se abram para que, ouvindo a voz do Senhor, as nossas mãos, a nossa vida possa ir ao encontro para praticar a sua palavra. Que Deus, meu irmão e minha irmã, abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.